que eu pensei, por exemplo, esse caso que tá rolando agora do Cariani, que era a Polícia Civil de São Paulo que tava investigando, e de repente é a Polícia Federal que assumiu o caso, né? Mas por quê? Não é um tráfico internacional de drogas, estava rolando só aqui em São Paulo, tinha outros estados envolvidos, né? Isso aí é público também, já foi falado. Sim. Então, mas eles estão, se eles estão investigando, é porque eles entendem que tem elementos ali de competência federal. Ou porque os produtos, por exemplo, estavam vindo de... Gente, pelo amor de Deus, eu não tô fazendo nenhum juízo de valor. Inclusive, assim, eu posso contar, agora que eu não sou mais juiz, eu posso contar dos casos que eu julguei, né? E eu tenho, assim, experiências muito delicadas e tem que ter muito cuidado do que se fala desses casos sem saber, porque às vezes você joga a reputação de uma pessoa literalmente... Eu também não tô dizendo que ele é inocente, mas às vezes também joga a reputação da pessoa no lixo e a gente não sabe o que tá acontecendo. E não tem retratação depois, né? Cara, porque o que estrago é uma retratação? tá feito, mano. E o que é uma retratação depois? Cara, pode ser escrito, pode ser como você quiser. Você pode ir lá, subir no alto da montanha e gritar pra Deus. Mas mesmo assim tem zero de retratação, né? Acabou a vida tem do cara. Zero de retratação. É muito triste, cara. Claro que se ele... Acho que a justiça tem bons elementos pra conseguir decidir se o cara é culpado ou inocente, cara. Mas deixa a justiça julgar, né? Sim. Concordo, Mas agora 100%. falando sobre a justiça agir de forma correta, tem imparcialidade ou não tem? O juiz é imparcial? Vou falar aqui pra todo mundo entender de um jeito, acho que bacana. Aquela câmera que eu falo pra quem tá, aqui é no olho, tá assistindo a gente, né? Assistam um filme chamado, ou talvez vocês já tenham visto, chamado Match Point, do Woody Allen. Esse filme é muito legal, um filmaço de Allen, puta, de um diretor. Mas tem lá a cena clássica do filme, que duas pessoas estão jogando tênis, e aí vocês já viram esse filme? Já, né? Aí a bolinha bate na faixa da rede e ela sobe. Qual que é a única certeza que a gente tem? Ela vai cair. Vai cair. E não vai ficar parada no meio da rede. Assim é a imparcialidade do juiz. É impossível ser imparcial, porque o jeito que o nosso cérebro funciona não permite que nós sejamos 100% imparciais. Então a nossa tentativa de imparcialidade é válida. A estrutura do processo, ela ajuda a salvaguardar algumas coisas, mas, cara, a sua empatia, ela sempre vai cair para um lado e vai virar simpatia por uma causa, pelo jeito que a pessoa fala, pela forma como ela te olha, pelo caso que aconteceu com ela, por como é a sua vida, por como está o seu humor aquele dia. Exemplo clássico, sempre falo esse exemplo, dos juízes de Israel. Houve um estudo, né, com juízes criminais de Israel. Estudaram os processos que eles recebiam com pedido de liberdade antes da hora do almoço, era quase 0% de deferimento. Depois do almoço subia para quase 80% e depois voltava, caiu para quase 0%. Por quê? Porque o cara estava com fome. Isso a neurociência estuda. Chama-se ruído. Tem um livro sobre isso, de um prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, com um professor de Harvard, com quem inclusive eu estudei, chamado Cass Sunstein. Ruído. Ruído são essas aleatoriedades do nosso pensamento, um tanto quanto imprevisíveis, que decorrem da relação do nosso cérebro com o nosso próprio corpo. Um juiz super rigoroso, conhecido por esse viés de excessivo rigor, ele pode ser extremamente condescendente com o nosso amigo Borracha aqui, porque de repente, cara, ele tem um filho que parece com você. Ele nem sabe que ele tá fazendo isso, ele não faz a relação, mas ele só simpatiza com a sua causa, cara. Ele fala, cara, vou dar o benefício da dúvida pra esse cara. Podia dar uma pena de 10, vou dar uma pena de 2. Você já abriu mão de algum caso, assim, porque você se sentiu que não estava apto para julgar por conta de um viés? Isso, é uma excelente pergunta, e para todo mundo poder entender, o juiz pode abrir mão de julgar um caso? Pode. Ele tem que dizer assim, ó, ou se ele tiver uma relação, vamos dizer, de parentesco ou de muita proximidade, ele é obrigado a abrir mão. Ele é impedido de julgar o caso. Sim. Ele tem que dizer isso. Se ele não disser, cabe ao advogado descobrir e falar assim, ó, você não pode julgar esse caso, vou levar isso pro tribunal resolver.
Mas ele pode, cara. Ele pode olhar pro caso e falar assim, cara, aqui eu não tenho a menor condição de ser imparcial, porque ele não precisa justificar, inclusive. Ele pode justificar. Ele pode dizer, pô, o cara é meu amigo. Eu gosto muito dele. Eu admiro ele. Não consigo julgar. Ou então, às vezes, é uma questão de foro íntimo. Tá até na lei. Eu posso me declarar, chama suspeição, é o nome. Eu posso me declarar suspeito e não vou julgar o caso por uma questão de foro íntimo. E esse foro íntimo pode ser qualquer coisa, às vezes uma questão religiosa. Imagina um juiz, por exemplo, super católico, julgando um caso de aborto, né? De repente esse cara fala, cara, eu não tenho como julgar isso aqui. E eu acho legal o cara não julgar, inclusive. É. Sim. Eu acho bacana, sabe? Cara, não tem como você ter um viés, eu nunca fiz isso. Sua origem, né, cara? Sei lá, você nasceu, foi criado numa favela e conseguiu estudar, saiu de lá, virou juiz. Você vai julgar um caso, né? Não tem como você não ficar enviesado. Né? Seu pai é um fazendeiro. Seu pai é um fazendeiro. Você vai julgar um caso de um sem terra. Ah, cara, mas os juízes não se dão... Acho que a maioria não se dá por suspeita nesses casos, não, cara. Ele consegue ter, assim, validar o pensamento de forma lógica e coerente, né? Acho que não. É. Quer ver só? Vamos falar de como as coisas acontecem e a partir do resultado a gente pensa nessa causa e estuda se isso acontece mesmo ou não. Sim. Eu tô montando uma empresa. Agora posso empresário. Tô montando uma empresa que a gente tá chamando de Fundamentals Lab. Com um cara que inclusive participa de bastantes podcasts. É um neurocientista chamado Álvaro Machado Dias. Vocês sabem quem é? Que da hora, cara. Sei demais. Cara bom, cara muito inteligente. Maravilhoso, velho. Eu falo que o único problema é que toda vez que eu faço reunião com ele, eu saio muito cansado, cara. Porque meu cérebro não acompanha. E a gente tá usando inteligência artificial para ajudar grandes especialistas a fazerem pareceres científicos para resolver processo. Uma coisa, por exemplo, que... Para pensar. Dano moral. Dano moral. Quando a pessoa teve um sofrimento moral, ela tem que ser indenizada por aquilo. Mas tem que provar que teve sofrimento moral. Em alguns casos, os tribunais falam que você não precisa provar. Aconteceu isso, é automático. Dano moral. Por exemplo, ficou muito tempo na fila do banco, tem dano moral. Não precisa dizer que chorou, que teve dor de barriga. Não, tem dano moral. Atraso de voo, perdeu o voo, tem dano moral. Aí você tem um sujeito que comprou um apartamento no Minha Casa Minha Vida, por exemplo. E aí, o apartamento tem um vício de construção, estoura um cano de merda na sala do cara. O dano moral é presumido igual atraso de avião? Não, senhor. E por que não? Porque o juiz pega avião, né, cara? O juiz não mora no Minha Casa Minha Vida. Uhum. Entendeu? Mas se a gente consegue fazer um estudo utilizando um equipamento específico para identificar sinais de trauma de maneira constante em pessoas que sempre passam por isso, a gente consegue inverter. E consegue mostrar, dizendo assim, a ciência que está mostrando que esse tipo de acontecimento sempre gera um trauma. E a gente também pode provar o contrário. Que, eu tô mostrando aqui, porque eu tô entrevistando as pessoas que tiveram voo atrasado, eu tô botando o encefalografia na cabeça dela, e eu tô vendo que não tem trauma nenhum. Então você não pode dizer a priori se tem ou não, sem a ciência, né? Então eu aposto muito, porque o meu objetivo de vida, a minha missão de vida é melhorar o sistema de justiça. Eu acho que eu dei minha contribuição por dentro, e agora eu quero dar minha contribuição por fora, dentro de um mundo capitalista, e não tem nada errado com isso. Mas os projetos que eu estou me envolvendo, que eu estou falando sim, são projetos que eu acho que mudam a justiça. E esse é um que eu acho que pode ajudar a evitar esse tipo de injustiça. Entende? Agora, a gente tem muito a estudar ainda sobre a neurociência do processo decisório para melhorar essa questão da imparcialidade dos juízes e, primeiro, reconhecer que todo juiz é parcial. E a melhor forma de você tratar de um problema é você reconhecendo que ele existe, né? Então, talvez tendo um pouquinho mais de cuidado ao permitir que um juiz julgue um caso, ou eventualmente
não é afastar o juiz, que ele não está fazendo nada de errado, mas é redistribuir aquele processo para um outro juiz, se ficar claro que tem uma dificuldade ali dele julgar da maneira minimamente correta. O grande problema é que isso também não pode ser usado para o mal, né? Às vezes tem um juiz ali que você sabe que vai dar uma cacetada em alguém e tem que dar mesmo, e inventa algum troço para tirar o processo dele e levar para um outro que tenha um entendimento mais favorável a uma das partes, só porque essa é uma pessoa poderosa. Porque você disse no começo, porra, tem tanta lei no Brasil que dá para decidir tudo, desde que eu tenha dinheiro para pagar um bom advogado, né?